Nosso convidado de hoje é Renato Opsi Blum. Ele é advogado, economista e coordenador do curso de Direito Digital da Fundação Getúlio Vargas. Ele é especialista em direito eletrônico e digital. Renato, a sensação que se tem à distância, ou mesmo quem trabalha com internet tem essa sensação de vez em quando, é de que é uma terra sem lei. Isso é real? A sensação é real, sim, Augusto. Porém, ela não é verdadeira. Então nós temos a percepção de que a gente pode fazer tudo o que a gente quiser na grande rede. Mas não, nós temos as limitações normais da legislação e da jurisprudência. Já existe uma legislação específica para a internet, não? Nós aplicamos a legislação em vigor. Em alguns pequenos casos, por exemplo, a pornografia infantil, nós temos uma legislação muito boa e específica. Mas o que nós temos de melhor é o número de decisões judiciais aqui no Brasil. Em torno de 50 mil para todos os assuntos. Esse número supera até, Augusto, se nós somarmos alguns países da Europa, nós não chegaremos nesse valor. Em que período, Renato? Vamos falar de 98, que a internet começou a ter mais interatividade a partir do comércio eletrônico, etc., até hoje. E esse número ele segue crescendo, né, em proporções até alarmantes a cada ano que passa. Quais são os casos mais frequentes, Renato, nesse levantamento? O pior caso, né, aquele que mais machuca, o mais sensível, é a ofensa, né? É a calúnia, a injúria, a difamação, porque a internet tem poder. A internet hoje, você coloca algo, você alimenta a internet, aquilo fica. E fica acessível para todo mundo. Então, se você, por exemplo, xinga alguém, se você divulga uma fotografia... Né? Se recorre demais ao anonimato. Mas olha que interessante, fazendo essas ofensas, né, então humilhando a pessoa, em tese, você não poderia fazer isso sem aparecer. Por quê? A nossa Constituição, ela garante a liberdade de expressão, porém, no mesmo inciso, ela veda o anonimato. Perfeito, alguém é responsável. E é isso que dá margem hoje aos juízes, né, decretarem as chamadas quebras de sigilo, obrigando os provedores a identificarem os seus usuários. É possível identificar em qualquer caso? Em qualquer caso, você identifica o local de origem daquele post, daquele upload, daquela colocação. Pode ser uma loja. Pode ser um lugar em que você não consiga identificar a pessoa. E aí sobra o quê? A responsabilidade civil do estabelecimento que deu acesso e não cadastrou. Por exemplo, alguém é responsável. Sempre. Civilmente, sempre. Isso consolidado pela jurisprudência brasileira, da mesma forma como acontece na Europa e nos Estados Unidos. Tem um blog, eu lido com anônimos, pessoas que escrevem, aparece lá a palavrinha, anônimo. O que se deve fazer para prevenir riscos? Principal, né? O blogueiro, hoje não existe mais o controle, né, de postagem. Né? Você seria uma espécie de editor, mas não dá para saber tudo o que está sendo colocado ali. Existem alguns recursos em que isso acontece, mas não é a regra. A principal sugestão é para o blogueiro, ele tem que adotar uma plataforma que guarde os registros dos IPs de conexão das pessoas que ali postam. Porque se chega uma ordem judicial me pedindo a identificação, e muitas vezes essa ordem vem com uma multa, por atraso, eu tenho como cumprir, eu tenho como chamar meu provedor de conteúdo e dizer, eu quero o registro de conexão desse sujeito que fez isto para atender a ordem deste tribunal. Estamos conversando com o Renato Opsi Blum, especialista em direito eletrônico e digital.